Muito bem, estamos de volta no bate-papo da semana. Já está aqui do meu lado, sempre com o bonézinho dele, né? Esse que está fazendo agora um implante de cabelo para poder chegar bonito nas eleições deste ano. Eu estou aqui ao meu lado com o ex-prefeito de Lavras da Mangabeira, Carlos Francisco Gonçalves. Carlos, boa noite, prazer mais uma vez em tê-lo aqui no Bora Conversar. Boa noite, Paulo Sérgio, boa noite, Valson, boa noite, ouvintes do programa Bora Conversar, através da Lavras TV Web. E, como sempre, sou convidado, eu acho bom cumprir, e aqui estou para um bate-papo com você, Paulo. Bom, como eu estava dizendo, eu tive a oportunidade. Eu cheguei aqui em 87, Carlos foi candidato a prefeito em 88, não tive a oportunidade, naquela época, já eleitor de Lavras da Mangabeira, em votar em Carlos de Olavo, porque na época eu votei e fiz a campanha do ex-prefeito doutor Tavinho, né? Tavinho não foi eleito naquela época, ele era candidato também, como Carlos foi. Mas Carlos perdeu a eleição, como Tavinho também perdeu, Zé Tomé, acho que era Zé Tomé, né? Zé Tomé. Perdeu a eleição para doutor Edmilson. Foi assim? Eleito? Ex-prefeito de saudosa memória, doutor Edmilson. Mas logo em seguida, ele veio à tona e conseguiu, em 92 a candidatura, né? 92 foi a eleição, aí já do lado de Carlos, já conseguimos eleger o ex-prefeito, na época, candidato Carlos de Olavo. Você, naquela época, seu pai era uma figura muito conhecida, foi ex-prefeito também, Olavo Leite, uma pessoa que morava no Quitaiús, no distrito, vinha todo dia para Lavras da Mangabeira, e você meio que continuou o trabalho político do teu pai, né? Você foi eleito na época e muita gente sempre dizia: quer conversar com o Carlos de Olavo? Você conversa com ele aonde você quiser, no meio da rua, bate papo. A eleição naquela época, Carlos, era uma eleição diferente da atual hoje, né? Porque a política naquela época era uma política mais de gratidão, né? De favor mesmo que você tinha prestado, de amizade. Eu acho que se naquela época, logo depois que você deixou a prefeitura, você tivesse se candidatado a vereador, você tinha sido também eleito pelos amigos que você fez, não só durante a política, mas antes também. Me fale um pouquinho dessa diferença de ser candidato naquela época para hoje. Bem, a questão das candidaturas naquela época, a gente trabalhava o dia a dia, prestando os favores e atendendo e tendo um contato direto com o eleitorado. Agora, a questão de diferença de hoje é a questão mais da atualidade, de hoje é tudo informatizado. A diferença tem também a problemática das apuração, que a gente sabe disso, que tem uma diferença muito grande, e nós, na época, tivemos muita dificuldade, porque ainda era cédula ainda, né? Era cédula. E também o candidato que nós enfrentamos, que era uma liderança muito forte em Lavras da Mangabeira, que era Chico Aristides, e nós enfrentamos e ganhamos a eleição. Carlos, na época que houve, da eleição que você foi vencedor, nós tínhamos uma questão, como eu falei, do voto, que você também citou, que era
o voto de papel, né? Que você tinha que colocar o nome, né? Riscar lá A cruz. a cruz, né? Um X no nome da pessoa e tudo mais. Isso dificultava muito, né? Hoje não. Hoje apesar de ser digital, aí algumas pessoas ainda têm uma certa dificuldade, mas com a globalização da digitalização, do mundo digital mesmo, fez com que as pessoas pudessem chegar numa urna e votar direitinho, sem problema nenhum. Mas eu queria chegar ao ponto da administração. Você tinha, na época de recursos para o município de Lavras da Mangabeira, o FPM limpo, seco, sacudido, né? E hoje, além do FPM, nós temos aí Fundef, Paz, um bocado de programas que também trazem recursos do governo federal para o município, né? Na época, Paulo, a gente tinha uma dificuldade muito grande. Era só o FPM e a gente... ICMS, muito pouco. Muito pouco. E a gente fazia o máximo possível de atender aos programas, a necessidade. E a questão de folha de pagamento, né? Que sempre foi um problema com a prefeitura. Qualquer que seja a prefeitura, ela tem um problema com folha de pagamento. Não foi só na minha época, até hoje ainda tem. Agora, nós tivemos uma dificuldade grande, mas trabalhamos e deixamos tudo implantado. Todos os programas implantados, na municipalização da saúde também já ficou implantado, e educação, tudo já encaminhado para o sucessor já pegar tudo no jeito e continuar recebendo os recursos. Hoje nós temos o programa Horas de Trator, e para quem não acompanhou a administração de Carlos, os mais jovens, este programa surgiu ainda no governo Carlos de Olavo, né? O programa Horas de Trator, os mais antigos aí, os mais veteranos, devem conhecer, porque eu acho que no primeiro governo foram mais de mil horas de trator. Me fale sobre isso. Naquela época, você implantar um programa desse só com FPM é um negócio difícil. Bem, mas aí na época o governo era Ciro Gomes. Ele liberou 2.000 horas e nós fizemos mais 400 com a prefeitura. E já teve uma grande vantagem, porque nós mandamos uma solicitação, ele atendia. Ele era um cara que tinha vontade de nos ajudar e sempre nos ajudou a Lavra da Mangabeira. E nesse programa aí ele também foi taxativo, ele liberou 2.000 horas de trator pelo Estado. Você teve a oportunidade de ter 2 anos com o Ciro sendo governador, né? Foi, menos de 2 anos, não chegou a 2 anos não, mas assim, o período que ele esteve... Parceria boa. Foi boa, que nós conseguimos aí o Stella Sampaio, conseguimos o mercado, conhecido como Mercado Novo, e conseguimos vários outros benefícios para lá da Mangabeira. Inclusive a eletrificação rural, que foi o forte da nossa administração, porque eu fui o único prefeito de Lavra até hoje que tive a coragem de enfrentar a eletrificação rural do município de Lavra da Mangabeira. E era isso que eu ia entrar agora, porque na época, e eu me recordo muito bem, Carlos saía para conversar com o povo na zona rural, e quando ele falava em energia rural, menino, a turma saltava de um lado, olha, não vê não, porque aqui já passou aqui umas 300 pessoas. Como era aquela conversa? É o seguinte, a população era o clamor, exigia a eletrificação, mas tinha uma parte da população que já vivia cansada de tanta promessa, e de colocar tornos, que vai ser o poste, vai ser aqui, lá e tal, e nunca que saiu. Então, o político ficou desacreditado. Então, diante disso, a gente teve que aceitar o que eles diziam e, na verdade, no futuro, a gente chegar junto e conseguir. E como foi, na época, chegar com essa proposta que você já sabia que poderia realizar, porque tinha um governo forte ali do seu lado, que era o Ciro, e você tinha um braço forte no governo, que era o deputado Mauro Filho, que também chegava a Lavras da Mangabeira junto com o seu governo. Bem, aí é o seguinte, nós conseguimos de imediato um trabalho através do Mauro Filho,
consegui liberar as regiões de Oitis. Patos até a Batalha, aí deu Oitis. Essa aí não foi direto com o recurso próprio do Estado que Mauro Filho conseguiu. Não existia. Depois veio o advento do projeto São José, em 95. Foi quando nós conseguimos a eletrificação rural em maior quantidade. Mas eu falo no convencimento. Como é que você conseguiu convencer a população? Porque a gente recorda aqui, teve o seu último comício, foi aqui em frente, onde é hoje o prédio que nós estamos. Aqui era Vale do Salgado embaixo. E em frente a Vale do Salgado houve o comício, o último comício de Carlos, naquela época, na eleição, buscando a eleição dele. E o Ciro estava em cima do palanque, né? E o Ciro, a frase ficou na história, está na história, me dê o prefeito e deixa o resto comigo. Mas naquela época, apesar de todo o apoio político que você tinha, como era chegar na população e tentar convencer que com esse apoio você conseguiria colocar energia? É porque na Lavra da Mangabeira tinha uma carência muito grande de apoio do governo. Não estava tendo, meu antecessor não tinha apoio direto do governo, e com isso a gente já estava vendo que a população estava acreditando, aceitando que poderia acontecer comigo, que eu ia ter prestígio e conseguir esses recursos e conseguir essa melhoria. E quando veio as primeiras energias com Sítio Patos 2, né, e Oitis, a população parece que enxergou aquilo ali, olha, o negócio parece que é diferente. E continuou diferente, porque quando surge o projeto no governo do Estado, e que teve aí a força do deputado Mauro Filho, na época secretário, né, e que foi um braço forte para você, e fez com que Lavras da Mangabeira saltasse. Eu acho que na zona rural de Lavras da Mangabeira, Carlos, poucos comunidades tinham energia, né? Energia rural. Tinha 20% da zona rural. Só você entregou com quase 90%. Foi. Com quase 90%. Justamente. Nós deixamos o bem adiantado e hoje já está completo. Hoje não tem o problema de energia, não. O prefeito não tem problema, não. E um detalhe importante que Carlos, quando saía... Carlos, toda semana ele estava em Fortaleza. Pensa num prefeito pidão. E ele estava lá e ia, justamente nessa época das energias, para a secretaria, na época era lá no Cambeba, né? No Cambeba. E olha o maço de projetos que ficavam, né? E ele conseguia tirar daqui de baixo, botar aqui em cima e a liberação. É tanto que os prefeitos da região tinham um ciúme danado, né? Agora o melhor de todos foi quando o São José, o Tasso Gereissat, implantou o programa São José. Aí foi quando nós elaboramos 32 projetos da zona rural e com esses 32 projetos nós conseguimos liberar 27. 27 de uma vez. Mas eu passava de 15 dias lá dentro da secretaria, selecionando os projetos. Eu me recordo e todo mundo que nos acompanha também já deve ter ouvido do pai, do avô, enfim, da mãe, que naquela época teve momentos que nós tivemos liberações de 7, 8 projetos numa tacada só, né? E do Tabuleiro Alegre, por exemplo, naquela época foi escolhido o Tabuleiro Alegre porque tinham mais 6, 7 comunidades que também estavam sendo liberadas naquele momento, ou seja, inauguradas naquele momento, né? E é o seguinte, lá existiu o pessoal que era os enfrentantes lá da secretaria, e eles chegavam para mim e diziam: "Ei, prefeito, você não vai cuidar lá do município, não?" Eu digo: "Não, não se preocupe, não, estou trabalhando para isso aqui, para liberar isso aqui, e lá já tem quem cuide." Então eles ficavam preocupados, porque eu vivia direto lá dentro, aperreando, e eles até se aperreavam também. Você não vai cuidar do município, né? Justamente. Mas aí meu interesse era a educação rural, que o povo mais pedia, mais... E o benefício é enorme, né, cara? Na zona rural, o benefício... Justamente. Como foi chegar na zona rural com essa energia já pronta e a inauguração? A satisfação do povo, como era? Muito grande, muita gente chorando,
muito comovido com aquele benefício, que já é idoso, que não sabia ir, nem pensava em ter. Nunca tomaram água gelada, né? Justamente. Aí, então, Ventilador. todos eles muito alegres, muito satisfeitos. Aí, então, Paulo, é o seguinte, na minha época, a dificuldade era grande, mas nós conseguimos fazer o máximo possível de trazer benefícios para o Lavras da Mangabeira. Você teve um parceiro muito forte, Foi. que a gente acabou de falar. Você esteve com ele aqui. Aliás, você sempre está com ele aqui no município, quando ele está aqui. Estou falando de Mauro Filho. Na última vez que o deputado Mauro Filho esteve aqui, nós inclusive entrevistamos ele aqui, você estava aqui também, e nós mostramos um vídeo, eu acho que o Valdo já deve estar com ele aí no ponto, um vídeo do Mauro Filho, que ele se serve para o Mauro Filho, ele serve muito mais para você, porque o trabalho que o Mauro fez hoje, que o Mauro Filho fez no município de Lavras, é claro, teve essa parceria muito forte com o governo de Carlos de Olavo. Isso não quer dizer que depois do governo de Carlos, o Mauro Filho parou não, pelo contrário, sempre continuando trazendo, mesmo o Carlos não estando no governo, sempre estava solicitando do governo do estado melhorias para Lavras da Mangabeira, solicitando através do deputado Mauro Filho para que o município pudesse receber benefícios do governo do estado. Tem aí? Mostra aí só um pedacinho para a gente poder entender. Isso serve também para o Carlos. Há alguns anos, conservar alimentos em refrigeradores, frequentar aulas noturnas ou mesmo oferecer um simples copo de água gelada eram situações inimagináveis para milhares de moradores do meio rural de Lavras da Mangabeira. A escuridão predominava. Muitos deles passaram décadas sem ter visto uma lâmpada acesa e a falta de energia elétrica os impedia de se desenvolverem e de melhorarem as condições de vida. A eletricidade era um sonho para milhares de famílias, que começou a virar realidade quando o governo municipal do então prefeito Carlos de Olavo, em janeiro de 1993, lançava um desafio que para muitos políticos era utopia. Para isso, o ex-prefeito buscou e encontrou apoio junto a um jovem político que, através da força do seu trabalho, pela primeira vez, chegava a Lavras da Mangabeira dizendo ainda, né? Sim, é possível. Com Mauro Filho, o acesso à energia elétrica chegava à nossa zona rural, sem nenhum custo de instalação ao beneficiado. E isso fez toda a diferença, já que 90% daqueles que viviam na escuridão tinham renda inferior a 2 salários mínimos. A chegada da luz promoveu uma verdadeira revolução no campo, contribuindo para modificar o mapa da exclusão social. Os benefícios da energia elétrica são inúmeros e têm motivado famílias a permanecerem no campo e desenvolverem atividades produtivas, melhorando a qualidade de vida e gerando emprego e renda. O programa promoveu aos beneficiados o resgate da dignidade e a conquista da cidadania. Mauro Benevides Filho, ou simplesmente deputado Mauro Filho, se tornou figurinha carimbada em todos os cantos do município de Lavras da Mangabeira, pois em 4 anos a zona rural de Lavras saía da completa escuridão. Os benefícios da eletrificação rural ganhavam os 4 cantos do município. As liberações dos projetos pipocavam, muitas das vezes 7 de uma só vez, graças à força do trabalho do deputado Mauro Filho. Lavras se tornava alvo de ciúmes políticos por parte de gestores de cidades circunvizinhas. O olhar de políticos sérios, comprometidos com as comunidades, geram melhorias para as mesmas. Mauro Filho, que ficava conhecido como político da energia, ampliava ainda mais a sua atuação no campo, levando às comunidades sistemas de abastecimento de água, mecanização agrícola, apoio na implantação de engenhos de rapadura e de farinha, desobstrução de estradas com construção de pequenas pontes, tudo isso na zona rural do município.
como secretário de governo do então governador e hoje presidenciável Ciro Gomes, Mauro negociou recursos para a obra mais importante que o município ganhou nesses 206 anos: a construção do açude do Rosário. Foi o próprio Mauro Filho que negociou pessoalmente com os proprietários de terras para a edificação desse reservatório hídrico que abastece a cidade, o distrito de Quitaiús, bem como pequenas comunidades ao longo do trajeto de sua adutora. Mas o olhar do deputado Mauro Filho chegava também muito forte à sede urbana de Lavras. A educação era beneficiada com a construção da Escola Estela Sampaio, o centro comercial, também conhecido à época como Mercado Novo, dentre outros. A política está presente nas nossas vidas todos os dias e precisamos pensar sobre o seu papel, bem como dos seus agentes. Mauro Filho, cidadão lavrense de tempo inteiro, de quem as circunstâncias da política exigem o sacrifício da liberdade pessoal, tem no bem servir a todos uma recompensa confortadora. Lavras da Mangabeira teve, tem e sempre terá no deputado Mauro Filho uma haste de sustentação ao bem-estar do seu povo, buscando na força do seu trabalho a alma do bem comum. Bom, você reputa a presença do Mauro Filho no seu governo como algo que foi determinante para que o seu governo tivesse o sucesso que teve, Carlos? Demais, até eu tenho tudo para agradecer ao deputado Mauro Filho, porque ele, ao conhecê-lo, ele se tornou uma pessoa muito importante para o município de Lavras da Mangabeira. Não foi para Carlos Deolavo, não, para o município, de um modo geral. Então, o que eu tenho a dizer é que Lavras da Mangabeira não existe e ainda não nasceu um político que trabalhasse por Lavras o quanto Mauro Filho já trabalhou. Isso é verdade. E já são quantos anos que você tem? É 93 para cá, né? Já fiz mais de 30 anos, né? Já 31 agora. 31 anos de amizade, acima de tudo, e de trabalho também, né? Eu quero falar aqui sobre o açude Rosário. Ah, importante. Rosário. Eu sou testemunha de que você esteve constantemente com o Hipérides e Macedo. O açude Rosário, em 94, quando eu estava no gabinete, em abril de 94, chegava uma correspondência e eu, ao abri-la, ela estava sendo colocada, já veio o local do açude e que eu me dirigisse à Secretaria de Recursos Hídricos. Eu ligo para Mauro Filho e eles vêm aqui que nós vamos lá. E eu fui a Fortaleza e lá o Hipérides Macedo me recebeu. Secretário na época. Secretário de Recursos Hídricos. E me disse, esse açude é inviável. Quando olhou a documentação. Por quê? Porque a população é pouca. E é muita grana. E é muito alto o recurso, o valor. Então, e o que é que qual é a população que tem aí, doutor? Aí ele disse, é a sede do município. Na época era 8 mil habitantes só. Aí ele disse, e o Vale e o Quitaiús? Não está? Tá não. E agora, como é que vamos fazer para incluir? Tem como incluir? Tem. Então, deu um prazo aí que eu faço a inclusão. Aí fez e deu certo. Foi quando foi, né, aprovado o açude. E eu voltei lá para ele lá, quando ele disse que dava certo, agora vá procurar um político forte para você conseguir esses recursos. E eu cheguei e voltei para Mauro Filho, lá no gabinete, na Assembleia, e disse para ele. Esse programa entrou no ProUrb, né? Foi. Aí ele disse, não, deixa comigo aqui, que eu resolvo. Aí foi quando não deu certo aí na nossa administração, mas já em 2000 já estava sendo fechado o buqueirão. Eu me recordo que o doutor Mauro... A parede, aliás, fechada a parede. O doutor Mauro, inclusive, disse aqui, né, que na época era muito dinheiro o açude, e ele foi ao Banco Mundial, né,
através de um programa chamado ProURB, negociar um financiamento para a construção do Rosário, né? E conseguiu esse financiamento. Infelizmente ainda não deu tempo no governo do Carlos, mas foi iniciado todo esse trabalho. Eu perdi as contas de quantas vezes Carlos foi à Secretaria de Recursos Hídricos para poder fazer essa alocação do riacho, do Quitaiús também, por onde a água realmente poderia... Inclusive tem o nome do meu pai, né? Francisco Leite de Macedo. E foi uma indicação do próprio deputado Mauro Filho na Assembleia, né? Justamente. Francisco Leite de Macedo foi indicação... Eu considero a obra do século. Viu? A palavra da Magabeira. Tem outra obra igual aquela ali, vai demorar, viu? Vai demorar. Vai demorar. E o próprio deputado Mauro Filho, com você, estiveram lá naquela igreja, naquele colégio das freiras, né? Negociando com os proprietários para poder... os proprietários estavam preocupados que iam fechar a parede e não recebiam a indenização. Né? Inclusive a gente também tinha lá na terra. Você do tinha meu pai, terra né? também lá, seu pai também tinha? Tinha. A parede foi em cima do nosso terreno lá. Pegou uma parte do nosso terreno. Estou conversando com o ex-prefeito Carlos de Olavo. Carlos, que esteve na campanha passada como candidato a vereador e não conseguiu chegar a assumir definitiva uma cadeira. Ficou na suplência, conseguiu assumir por vereadores que estavam na titularidade, tiraram licença, e Carlos conseguiu assumir por 4 meses, né? Inclusive deixou projetos importantes de identificação, por exemplo, nas ruas da cidade, né? Aquele projeto de placas nas ruas da cidade, que os empresários podem, inclusive, utilizar para poder fazer a sua divulgação, contanto que também participe financeiramente do projeto, dentre outros que o Carlos também colocou e foram aprovados na Câmara Municipal. Esse ano, você é mais uma vez pré-candidato a vereador. Sou, Paulo, pré-candidato, e tenho... a minha vontade é de me eleger vereador e fazer um trabalho para poder continuar. Eu não me sinto realizado com somente os 4 anos de prefeito. E eu, sendo vereador, eleito vereador, eu tenho condições de ajudar o prefeito, de dar uma dinâmica melhor na Câmara de Lavras e fazer um trabalho, continuar com a vontade que eu tenho de trabalhar pelo povo de Lavras com mais afinco, com mais segurança. O que é mais importante para o político. Sempre dizem que o vereador é o político mais próximo do povo, né? Justamente, você sempre foi uma pessoa muito próxima do povo. Ali no escritório, no seu escritório, se você ficar ali, você que está nos acompanhando ali, ficar um tempinho ali sentado, batendo um papo com o Carlos, tomando um cafezinho, você vai ver e vai poder comprovar a quantidade de gente que entra ali em busca de um apoio, de uma ajuda, de uma palavra amiga, de uma orientação. E o Carlos nunca deixou isso. Mesmo depois de perder eleições, ele sempre retornava ali para o seu local e as pessoas sempre paravam, continuam parando, e esse ano também não muda. Enfim, você é um vereador sem mandato, né? Justamente. Porque o seu trabalho continua. Eu sei que você é muito amigo do atual prefeito Ronaldo da Madeireira, tem solicitado dele também algumas ajudas, né? Colaborações para a população, indicado também a ele, sem ser vereador, indicado algumas obras para que
beneficia as comunidades. Como é que está esse desejo seu que você já externou de ser candidato? Está maior do que da vez passada, não? Bem, a eleição passada... Falou forte agora. Eu tinha intenção de ajudar na eleição principal, que era do prefeito Ronaldo da Madeireira. Sim. Então, eu não fiz um trabalho para me eleger com mais segurança. Então, o que eu teria mais, antes de tudo, é a eleição de Ronaldo. Que, graças a Deus, deu certo. E nós, graças a Deus, temos um prefeito que o povo merece. Lava da Mangabeira está bem servido de administrador. E nós queremos pessoas do quilate de Ronaldo. Não há necessidade de outro tipo de pessoa, porque ele tem tudo de bom, tudo que um bom gestor pode fazer, ele vem fazendo por Lava da Mangabeira. Então, nessa agora que vem é diferente. Nós já temos a intenção de se eleger vereador, porque o Ronaldo, tenho certeza que se ele for candidato à reeleição, ele terá garantido a sua reeleição. Então, o vereador, ele tem que ter uma base forte. Eu quero resgatar a cadeira que meu pai tinha na Câmara. Ele foi 3 mandatos de vereadores. Foi, meu pai foi. Papai, meu Olavo Leite, ele foi o único político da Lava da Mangabeira que exerceu de vereador a prefeito. Ele foi vereador, vice-prefeito e prefeito. Esses 3 mandatos, esses 3 cargos ele exerceu, meu pai. Eu não conheço o outro que tenha exercido esses 3 cargos, não. Agora, o que eu quero dizer para a população, ao povo de Lavras, que nós estamos sempre na ativa. O cargo de Olavo é o mesmo ainda, de 93? É o mesmo, e com mais experiência, tenho certeza, e estou pronto para atender na medida do possível. Nunca deixei de atender as pessoas. Da maneira que eu posso, eu faço. Não vou dizer que eu atendo tudo que aparece, mas da maneira que eu posso atender, eu atendo. E eu sempre gostei de estar sempre ao lado do povo, estar sempre atendendo o povo, ouvindo. E na zona rural, isso aí ninguém fala, porque eu sou mais na zona rural do que na sede, entendeu? Todo dia eu estou no sítio, estou olhando a minha propriedade e mantendo contato com o povo. A região de Borepi, a região que o pessoal gosta de mim e eu gosto do pessoal de lá. E Quitaiús, todo município. Mas o Quitaiús é a minha terra natal. Eu vou resgatar aquela liderança que já tive em Quitaiús. Se Deus quiser, nós vamos ver na próxima eleição, a eleição bem diferente da que passou. Ih, rapaz, vamos tá forte aí, vem forte aí. Tem uns alôs aqui, mas antes de eu trazer esses alôs aqui, deixa eu fazer mais uma pergunta aqui ao Carlos. Você falou que seu pai foi vereador e que você busca também seguir essa liderança. A gente já disse aqui que você é um político você é um vereador sem cargo, né? Já começou esse contato, você é um pré-candidato, você certamente já deve ter começado aí. Aliás, você não para, né? Mas mais intensamente, porque é um ano político, né? E esse seu caminhar na zona rural, ele parece que já foi dado início, né, cara? Sempre eu estive presente na zona rural, no município, no município como um todo, mas aí tem uns locais que a gente frequenta mais. Eu queria aqui, para vocês, fazer uma referência à minha esposa Cecília, ex-primeira-dama, que ela nunca perde o seu programa. Toda hora ela está assistindo. Minha secretária, minha eterna secretária do meio ambiente. E eu quero aqui, nesse momento, fazer essa referência, porque ela tem me dado um suporte muito grande, sempre esteve ao meu lado e me dá uma força na hora necessária que for, ela está pronta. E meus filhos, Martim Olavo, Marcílio, Ana Carla, todos eles estão sempre presentes quando a gente enfrenta uma campanha ou
está no meio da política, eles também... Seu irmão é uma pessoa muito querida em Quitaiúna. Inclusive, ele esteve aqui hoje em Lavras. Nós estamos falando de Antônio Geraldo. Antônio Geraldo. Ele, na verdade, eu tenho tendo sempre contato com ele, e tem também, ele tem o peso dele, né? Ele, na hora que ele vai também estar junto com você. Vai. Ele vai dar uma força boa, se Deus quiser. Carlos de Olavo é um dos políticos, prefeitos, ex-prefeito de Lavras da Mangabeira, de uma simplicidade que vocês que não conhecem ainda, estão conhecendo, mas muita gente de Lavras, ali toda a população de Lavras conhece Carlos de Olavo. Eu reputo ser o prefeito, o político que entra em toda a casa no município de Lavras da Mangabeira. Eu não conheço, mesmo o Ronaldo, com toda a popularidade que ele tem, né, com a empatia que ele tem com o povo, mas ele tem uma oposição a ele, né? Não é para ser diferente. Mas o Carlos é incrível, né? Como você entra em tudo que é casa, né? Olha, já teve época em Lavras da Mangabeira que as pessoas diziam, só tem dois políticos fortes aqui que sempre está ao lado do povo e tem frequência na residência, onde quiser que entrar nas casas, eles entram. Era Chico Alexandre e Carlos de Olavo. Então Chico também tinha esse potencial muito grande, todo mundo gostava de Chico. Podia até não ter todo mundo, mas a maioria gostava. E eu sempre estive presente nas residências, sempre fiz político visitando casa por casa, só que na campanha de vereador é diferente. Não há necessidade de eu estar em casa por casa. Por mais naquele local que o pessoal me pede que eu vá fazer reuniões, visita, tudo, reuniões, e é diferente. Mas as residências de Lavras da Mangabeira eu desconheço qualquer uma que não me receba. Bom, eu estou conversando com o ex-prefeito Carlos de Olavo, pretenso pré-candidato aí à eleição este ano como cargo de vereador. E aqui eu estou recebendo muitas mensagens. Edileudo Viana, um abraço, Edileudo, está lá em Vitória, no Espírito Santo, sempre acompanhando a gente. Vicente Dourado Pinheiro, oi Paulo, boa noite, estou em Osasco, São Paulo. Um abraço, olha, saí do Espírito Santo, fui para Osasco, São Paulo. Vicente, um abraço para você. Cícera Diana tá ligado com a gente. Boa noite, Paulo. É Carlos. Aí, é Carlos de Olavo. Quem que dizia isso? Era o Breguinha, né? Breguinha era uma figura, né? É Carlos de Olavo, é Carlos de Olavo. Sebastião Pascoal, boa noite, meu amigo. Um abraço aí para todos de Mangabeira. Um abraço, Sebastião. Carlos foi um prefeito muito bom, fui professora na época dele. Quem está falando é Cícera Diana. Um abraço, Cícera. Antônio Favela, boa noite, Paulo. Boa noite, Antônio. Obrigado aí pelo carinho. Corrinha Cavalcante, Sítio Abertas, Corrinha, um abraço. Lucivaldo dos Santos, também ligado com a gente. Joelina Bezerra, boa noite, Paulo. Estou aqui no Sítio Corredor, Lavras da Mangabeira, não perco um só programa, gosto muito. Muito obrigado, Joelina, muito obrigado mesmo pelo carinho. Cauã Souza, boa noite, Paulo. Estou ouvindo vocês daqui de Várzea Alegre. Graças a Deus cheguei hoje de viagem, muita chuva no Ceará. Que bom que você chegou em paz, né, meu irmão? Um abraço aí. Maria Bezerra Duarte, também ligado com a gente. Estou aqui no Sítio Corredor, assistindo o programa. Maria, cheirão para você, obrigado aí. Cristiana Belo também ligado com a gente. Francisco Flávio Domingos. Parabéns, Paulo, pelo programa. Flavão, um abraço para você. Estou vendo vocês aqui na Vila Formosa, em São Paulo. Flavão já está um tempão lá em São Paulo, né? Um abraço para você, Flávio. Helison Pinheiro, boa noite, Paulo. É Carlos de Olavo, aí, ó, turma lembrando aí. Antônio Favela também ligado. Boa noite, Carlos. Está mandando uma boa noite para você também. As pessoas podiam pensar que Carlos foi o primeiro prefeito que ajudou a ter energia no sítio. Conseguiu o melhor para Lavras da Mangabeira e para as comunidades. A Cícero está lembrando aqui. As pessoas lembram, Cícero, é porque o tempo passa, né? As gerações, elas vão
né, se multiplicando, vão se mudando também, né? Vão se renovando e tudo mais. Enedina está ligado com a gente, mandando um abraço também para Enedina. Maria de Fátima, boa noite, meu amigo Carlos de Olavo. João Neto, Carlos tem história em Lavras, muito trabalho mesmo. Maria de Fátima, boa noite, Paulo, meu amigo Carlos de Olavo. Fátima lá da Maniçoba, né? Cícera Diana, Carlos é um grande homem, gosta de ajudar as pessoas. Meu filho Adriel manda um abraço para Carlos. Alexandre de Souza, boa noite, sou de Arrojado e moro no Icó. Um abraço, Alexandre. Paulo Carlos de Olavo é gente boa. Irlândio Moraes, Paulo, sempre muito amigo de Carlos de Olavo. É verdade, Irlândio. Um abraço para você também, um abraço para todo mundo aí. Sua mãe, seu pai, seus irmãos, toda a turma boa daí. João Neto. Né? João Neto e Dona Imaculada não perde um programa, não. Dona Imaculada é cadeira cativa. Cícero de Oliveira, lá em São Paulo, lá no Morumbi, São Paulo, também ligado com a gente. Carlos, queria lhe agradecer a presença sua aqui no programa. Mais para frente, como diz os outros, os mais antigos, as malas vão bater, né? E a gente vai ter aí a noção de que... Você hoje é filiado a qual partido? PSD. PSD. Existe... Partido Ronaldo. Existe a possibilidade de mudança de partido ou vai continuar? Não, vou continuar. É um partido que eu simpatizo muito e vou continuar com a mesma. Inclusive, eu vou lutar para ficar o mesmo número, né? Se eu for candidato. Muito bem. Agradecer a sua presença e desejar sucesso para você. Eu quero, antes de terminar, Paulo, dizer aqui que a Câmara, eu tenho um livre acesso, e são todos os meus amigos vereadores atuais, o presidente Flávio, que é meu parente, e a todos eles, Nailton, Titio Lobo, essa turma toda, e inclusive a Joana, eu tenho muito o que agradecer a Joana. Ela se afastou e eu assumi em sua vaga nos 4 meses e dizer que sempre continuo, conheci a Joana desde criança. Né? Vereadora Joana Crente. Vereadora Joana Crente. E o nosso amigo Centro Crente, nosso grande amigo, e tenho sempre contato com ele. E é uma grande liderança que tem lá da Mangabeira, o Centro Crente, nós sabemos, né? E vamos continuar aí, todo mundo junto, vamos lutar para todo mundo ficar junto e forte, porque eu acho que com a reeleição de Ronaldo, que eu acredito que ele será candidato à reeleição, nós vamos continuar aquele mesmo grupo. Acho que sem necessidade até de ter outros incluindo, entrando no apoio a Ronaldo, tudo bem. O apoio é uma coisa e compromisso é outro, né? Então, Carlos, antes de você encerrar aí, eu estou recebendo aqui de Edileudo Viana. Ele diz, Paulo, tem uma dívida. Cadê Edileudo? Tenha calma, Edileudo, deixa eu ver aqui. Tem uma dívida de gratidão com o Carlos de Olavo. Fui professor por 4 anos na gestão desse grande homem. Em 94, chegando do Cedro, me deu uma oportunidade através do secretário, professor Geraldo, essa oportunidade de trabalhar em Amanhutuba. Carlos de Olavo é um patrimônio vivo de Lavras da Mangabeira. Queria reiterar esse fato aqui no seu programa. Obrigado, Edileudo. Tenho certeza. Muito obrigado. Na verdade, o professor Geraldo foi um grande secretário e eu quero mandar o meu abraço ao professor Geraldo. Ele hoje já é doutor Geraldo, né? Também. Já contabiliza essa outra função muito importante, né? E um abraço para o Edileudo também, né? E o Edileudo, muito obrigado aí, viu? Então, nós estamos aí, vamos à frente, né? E contar com o apoio do eleitorado e se eu for candidato, vamos contar isso. Atrás de voto. Atrás de voto. Contar os votos. Justamente. Eu tô doido para encerrar a entrevista com o Carlos aqui, mas porque tem mais outras entrevistas. Mas aqui o povo mandando, ó. Francisco Leite. Toda quarta estou de olho. Fransquinha Cavalcante, boa noite, amigo. Boa noite, Fransquinha. Deixa eu ver. Margarida Laene, né? Uma boa noite no Rio de Janeiro, acompanhando toda Lavras.
Obrigado a todos vocês, obrigado, Carlos, pela sua presença aqui no Bora Conversar. Eu quero agradecer também a você, Paulo e a Vals, pelo convite. E sempre que for necessário... Vem bater um papo aqui com a gente. Quando me chamar que eu estou pronto, viu? Não é café de notícias, não? Não dizer, mas Bora dizer conversar. que nós estaremos presentes aqui e dando apoio à televisão, que é muito importante para o Lavra da Mangabeira. Quiser.